Agora está gravando. Agora está gravando. Aparece aí em algum lugar que está gravando? Aparece sim, professor. Obrigada. Ah, legal, legal. Então, vamos dar uma recordada, né? Eu vou voltar no slide para a gente não perder a... a... A gente pode ter diversos, né? Durante o exame clínico, a gente pode se deparar com diversas condições bucais do nosso paciente. Os dentes que restam na boca dele podem estar íntegros, podem estar restaurados já, podem estar já desvitalizados e restaurados com moendo feita e restaurado por cima, e pode ser raízes, né? E eu posso encontrar durante o exame clínico, né, a presença de patologia na boca do paciente. O dente está cariado. Se o dente está cariado a hora que eu faço o exame clínico, e eu estou pensando em fazer um tratamento para esse paciente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é remover essa cárie. Não posso fazer prótese em dentes cariados. Agora, dentes que possuíram cáries, estiveram cariados um dia ou foram cariados e agora estão restaurados, esse sim, esse eu posso fazer. Mas durante o exame clínico, eu posso encontrar um dente cariado que vai ser titular da minha prótese. Mas antes disso, eu tenho que fazer a dentística dele. Tá? Não é que o fato dele estar cariado ele não vai poder ser usado. Antes dele ser usado proteticamente, ele tem que ter sido tratado pela dentística e feita a restauração. Então, vamos lá. Né? Falamos do retentor e falamos do pilar. A parte biológica, o pilar. E a coroa que vai em cima, que vai cimentar sobre o pilar, ser cimentada sobre o pilar, é que vai reter o aparelho protético inteiro na boca do paciente. Então, essas coroas metálicas ou metalocerâmicas, tal, eu dou o nome de retentores. E o elemento protético que vai reparar o elemento perdido no meio, vou chamar de pôntico. É o pôntico. Então, eu tenho numa prótese fixa de 3 elementos: o retentor 1, o pôntico e o retentor 2. O pôntico vai estar unido ao retentor 1 através de um conector, essa conexão. E o pôntico vai estar unido ao retentor 2 através de um outro conector. Como elemento da prótese, o que eu tenho? Eu tenho o retentor, a conexão, o conector, o pôntico, outro conector e o outro retentor. Uma prótese fixa de 3 elementos inicial. Quando a gente perguntar numa provinha o que são retentores, as coroas que recobrem. O que são conectores? É o mecanismo de união entre um retentor e o pôntico e entre o pôntico e o retentor. Pode, muitas vezes, pilares intermediários, ser uma união entre dois retentores. Não tem problema também. Tá? Olha lá. Retentores, prótese unitária. Eu tenho o remanescente dentário, vou fazer o preparo dele, eu desgasto, e sobre isso aqui eu moldo, tem lá o término do meu preparo, né? O protético insera, reconstrói, faz a coroa. E eu visto a coroa aqui em cima. Visto a coroa aqui em cima. Então, essa coroa é um retentor. É um retentor. É a parte mecânica que foi construída em laboratório sobre o remanescente vivo que está ali, né, preso no tecido ósseo, a minha raiz, né, que é o pilar. Tá bom? Agora, eu posso ter também, né, nessa situação aqui. Eu tenho uma deficiência da porção coronária disso aqui, mas eu não vou envolver o dente da direita nem o dente da esquerda. Eu tenho ainda o remanescente, então não vou colocar um pôntico. Eu preparo ele e vou fazer um retentor unitário que vai vestir sobre ele, no nosso caso. Então, uma prótese parcial fixa tem que ter pelo menos 3 elementos: 2 retentores e um pôntico. Mas, muitas vezes, quando eu tenho remanescente, parte do remanescente ainda, eu posso fazer sobre aquele remanescente uma coroa total também. Eu vou chamar de prótese unitária. Tá? Bom,
As coroas, elas podem ser feitas em diversos materiais, né? Ela pode ser metálica, ela pode ser metaloplástica, ela pode ser metálica, metalocerâmica, cerâmica pura, ela pode ser feita de resina, né? Então, eu tenho diversas condições para reconstruir a coroa do meu dente. Agora, se eu vou reconstruir uma coroa em metal, eu preciso de uma espessura de metal para fazer aquilo. Então, eu faço o preparo, né? E depois o protético vai encerar, né, aquela parte que eu retirei, dando os contornos anatômicos, o formato anatômico daquele dente, né? Vai ser primeiro em cera, passa no anel de fundição, queima essa cera por cera perdida, injeta o metal e é feita uma coroa metálica. Eu vou ter um arcabouço metálico revestindo o meu preparo. Tá? Esse arcabouço metálico tem que ter uma determinada espessura, né, para dar resistência ao produto. Se eu fizer ela muito fininha, durante a mordida, ela estoura, quebra. Né? Então, eu tenho que ter uma determinada espessura. Agora, se eu vou fazer uma coroa metalocerâmica, eu tenho um arcabouço metálico. Sobre esse arcabouço metálico, eu vou aplicar ainda o material estético. O que acontece? O meu desgaste do dente tem que ser maior. Tem que criar um espaço que caiba o metal numa dada espessura e que, além disso, caiba um material estético sobre, né, esse metal, para poder devolver a parte estética. Então, o que difere, na hora que a gente estiver fazendo um preparo na boca dos nossos pacientes, que eu planejar que eu vou fazer uma coroa total? O desgaste que eu vou fazer é menor. Se o cara tem uma roupa ampla, né, o dente é novo, tá? E eu desgastar menos, eu não preciso mexer no canal. Se eu for fazer uma coroa metalocerâmica com um paciente muito jovem, com a polpa muito ampla, o desgaste que eu faço, eu posso chegar na polpa. Eu posso chegar na polpa, eu tenho que fazer a endo desse dente. A própria ação do dentista no planejamento dos casos que vão ser executados em prótese fixa, ao longo do curso, a gente vai detalhando isso tudo. Isso é para você ter uma ideia inicial hoje. Hoje é a aula 1. Né? Então, quando eu vou planejar alguma coisa, vou fazer uma coroa total metálica, uma coroa total metalocerâmica, eu estou trabalhando com uma série de fatores biológicos juntos. Né? Eu pego um paciente mais idoso, a polpa já está bem anestesiada, tal, tem bastante espaço. Eu posso fazer com mais naturalidade. Agora, se eu for pegar um paciente mais jovem e fizer uma coroa total metálica, né, eu vou preservar a polpinha dele. Além de estar preservando a polpa do dente, eu não estou cobrando a endodontia dele. Eu estou barateando o custo desse tratamento. Então, são N os fatores que vão entrar durante o planejamento que nós vamos discutir de forma abundante durante o curso. Né? Na realidade, durante o sexto período, a gente vai discutir o que faz isso, qual a vantagem daquilo, quando chegar no sétimo período na clínica, vocês estarem aptos a olhar na boca do paciente e falar: aqui eu vou executar tal coisa, aqui eu vou executar tal coisa. E aí partimos para né, o tratamento clínico propriamente dito. Mas aqui, a coroa total, quando eu falo em coroa total, eu estou falando de coroa, vai revestir 5 faces do dente: vestibular, lingual, oclusal, mesial e distal. Né? Agora, o material que eu vou colocar, ela pode ser uma coroa total metálica, pode ser uma coroa total metaloplástica, pode ser uma coroa total metalocerâmica, cerâmica pura, né? Resina. Os diversos materiais que eu vou fazer isso. E, de acordo com a necessidade do meu caso, eu vou optar por um ou por outro material. Tá? Ah, mas qual que é melhor? Não tem melhor, né? Tem a indicação, né, adequada para aquilo. Lógico, eu estou fazendo uma coroa sobre o meu incisivo central, né, superior, não vou fazer uma coroa metálica. Bom, vai ficar tudo metal. Bom, fica um negócio feio, né? Agora, se você for numa população cigana, né? Cigana adora colocar ouro no dente. É cultural, é deles. Não tem nada de errado. Se o cara quiser fazer uma coroa total metálica de ouro no incisivo central, errado? Não, absolutamente não está errado. É que a nossa cultura privilegia os dentes da cor deles, né? O mais natural possível. Agora, outras culturas privilegiam outras coisas. Então, cada um com seus costumes. Agora, tecnicamente, não tem nada de errado em fazer uma coroa total metálica no incisivo central. Tecnicamente, não tem.
se o preparo for bem feito e tal. Agora, vai ficar feio. A gente vai ficar feio a nossa cultura. O cigano não acha feio, é isso que eu estou insistindo, né? Então, pode fazer? Pode fazer. Se o paciente quiser e souber o que está acontecendo, não tem nenhum inconveniente que seja feito. Né? Olha lá, ó, aqui em cima. Eu tenho diversos tipos de coroa. Eu tenho coroa cerâmica, cerâmica. O interior dela também é da cor da cerâmica. Ó. Eu posso chamar de cerâmica, né? Ou cerâmica pura. Olha lá. O interior não tem metal. Né? Ó. Agora aqui, ó, olha, eu tenho o metal e tenho a cerâmica por fora. Metalo, cerâmica. Aqui é o ponte, ó. Está preso aqui. Ó. Isso aqui é uma peça única. Ó. Um retentor, 2 retentores, 3 retentores, 4 retentores, para prender 2 ponticos. Vamos discutir exaustivamente isso também durante os planejamentos. Não dá, né? Esse dente, por exemplo, esse dente e esse dente não suportariam, né? Esse vão de ponte aqui, ó, a quantidade de ponte. Eu preciso amarrar mais coisa, eu preciso ter mais pilares para essa ponte, para ela suportar. Né? Em função do quê? Da condição periodontal que esse paciente apresentava. Tá? Então, na clínica, nós vamos ter que, não é fazer prótese fixa, não tem mais a prótese fixa separada da removível, separado da endo, separado da pele. Nós estamos fazendo odontologia. E a hora precisa de uma coisa, a hora precisa de outra. Né? Por isso a importância dos planos de tratamento integrados. Né? Eu tenho que pensar o que eu vou fazer, em que dente eu estou trabalhando e em que boca de que paciente que eu estou trabalhando. A coisa é individual, não dá para generalizar. Sempre que eu tenho isso, eu faço aquilo. Não dá. Né? Bom, a ideia dessa primeira aula, não se preocupe, é só dar nome aos bois. Tá? Depois nós vamos detalhar isso. Né? Eu posso ter coroas parciais, eu não vou envolver todas as faces dos dentes. Eu posso ter uma coroa MOD, mésio ocluso distal. Eu faço uma caixa na mesial, uma caixa na oclusal e uma caixa na distal. Né? 4/5. Quando eu pego 4 das 5 faces. Normalmente eu privilegio, eu deixo a face vestibular, que é da cor do dente, e faço tudo isso em metal no resto. Né? Isso também são chamados de incrustações. Né? Então, muitas vezes, alguém já foi no dente e fala, vou fazer uma incrustação no dente tal. Tá? O que é incrustar? É prender naquele lugar. São próteses unitárias, elas vestem somente aquele dente remanescente. Né? Se for um AM ou AD, eu fundo uma pecinha e visto e cimento aqui. Né? Uma 4/5. Né? E também vocês já devem ter ouvido falar em inlays e onlays. Né? Então, e falar, vou fazer uma inlay. Né? Uma inlay, uma M ou AD, é uma inlay. Né? Uma incrustação um pouquinho maior pode ser... Qual a diferença da inlay para o onlay? Né? A gente adora os anglicismos que a língua portuguesa traz, né? Tudo que foi, né? Agora você não fala mais a hora de acabar, é o deadline, é o meeting, né? Então a gente vai se apropriando da língua inglesa e vai ficando. Então, inlay e onlay é incrustação em inglês, né? A primeira aulinha de inglês que você teve lá no ginásio. The book is on the table. The pen in the box. Quando é in, está dentro da caixa. Quando está on, está sobre a caixa. Então, uma coroa total é uma onlay. E tem quem chama ela de overlay, né? Tá? Então, o que é? Pegou tudo. Abraçou tudo. O que é um inlay? Eu faço uma caixa na mesial, uma caixa na distal e uma caixa na oclusal. E ponho uma peça entrando no interior do dente, cimentada ali dentro. Então, é uma MOD, é uma inlay. Uma 4/5 é uma inlay. Tá bom? Dúvidas em relação a isso? Porque você vai ouvir, né, colegas falando, um inlay e tal. Né? É que a gente se apropria da língua inglesa e depois fica aquele negócio, o que é onlay? Agora,
Lógico que muitos dos colegas, na odontologia, a gente está brincando com tudo isso, né? A gente brinca, mas é fato, né? Se você for vender uma incrustação, o preço é um. Agora, se for vender uma inlay, né? Faça uma coisa mais leve, mais fina, mais coisa. É mercado, isso é mercado, né? É mercadológico. Tem alguma coisa que pese sobre isso de falar em lei ou lei? Não. Né? Contanto que seja bem feito. Tá? Olha lá. Leis. Eu preparo toda a porção coronária e vou vestir uma coroa aqui. Sobre. Né? A coroa vai sobre. Né? Unitária e intraradicular. Né? Uma outra condição que a gente pode ter. Olha lá. Eu tenho o remanescente do dente, a endo feita, eu vou trabalhar no interior do conduto, vou colocar um pino aqui dentro, com uma parte coronária emergente daqui, e sobre essa parte emergente é que eu vou fazer o preparo para restaurar isso aqui. Né? Então, seriam pinos intrarradiculares, que fazem parte da nomenclatura que a gente vai trabalhar também. Né? Existe na literatura, né, uma coisa muito. A gente começa a chamar isso de núcleos. Né? No Brasil, a gente tem mania de chamar tudo isso aqui de núcleo. Vou fazer um núcleo. Põe um núcleo. O que é um núcleo? Núcleo, a gente chama aqui o pino, a porção do pino intraradicular, mais a porção coronária. Só que na literatura, isso é dividido. Né? Na literatura, isso é dividido. A porção intracoronária, a gente chama de pino intraradicular. A porção coronária, a gente chama de núcleo. Só que aqui no Brasil, quando você fala núcleo, subentende que você está falando, né, do conjunto núcleo mais pino intraradicular. Tá? Como fazer isso? Nós vamos ter aulas específicas no nosso cronograma para explicar como é que isso é feito. Tá bom? Né? Olha lá, núcleos. Eu tenho um remanescente coronário, preparo, emerge uma porção metálica aqui com um pino colocado lá dentro. E sobre esse conjunto, para dar altura na minha coroa, é que eu vou fazer a minha prótese. Né? Então, eu ponho uma retenção intraradicular, núcleos. Tá? Ó, nesse caso aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso fazer quantos núcleos eu precisar. Em cima de cada um desses, eu vou fazer uma coroa unitária para cada um desses dentes aqui. E unitária, quando eu cimento essa por si só e consigo passar fio dental aqui no meio. Eu não tenho conector emendando uma na outra. Unitária, você repousa sobre aquele elemento. Né? Os pinos podem ser metálicos, né? Fundidos em laboratório. Né? O pino e a porção coronária. Vou encaixar aqui. O pino e a porção coronária. Isso é chamado de núcleo. Eles podem ser metálicos ou podem ser cerâmicos, como está aqui. Ó. Num dente anterior, em que você vai fazer uma coroa pura de cerâmica, vale a pena fazer, né, o núcleo em cerâmica também. Por causa do quê? Por causa da translucidez que a cerâmica permite. Para que a luz incide, se tiver o metal faz sombra. Tá? Então, esteticamente, o pino metálico na região de anterior é mais indicado quando se vai fazer a coroa cerâmica pura. Né? Se eu vou fazer uma coroa metalo-cerâmica, o pino no anterior já é metálico, porque já vai ter o arcabouço metálico para suportar a cerâmica. Então, botar o pino cerâmico para fazer uma coroa metalo-cerâmica não faz o menor sentido. Né? Só encarece. Intracoronário, extracoronário, né? Intracoronário, extracoronário, intraradicular, implanto retido. São termos que a gente vai passando a usar, né, de forma corriqueira. Intracoronário, dentro da coroa, in lei. Extracoronário, sobre a coroa, on lei. Intraradicular, dentro da raiz, dentro do conduto, né, para fazer o pino. Implanto retido. Já não tenho mais o dente, coloco o implante, e sobre esse implante eu vou usar algum componente da minha prótese, né, fixa. Tá?
Retentores, ó, estamos recordando. O que são retentores? São a parte mecânica da minha prótese que recobre o dente suporte da prótese, o pilar. Né? O dente suporte igual pilar. E o que vem em cima dele é o retentor, a parte protética, a mecânica. A parte biológica é dente suporte ou pilar. Prótese parcial fixa, união de vários elementos unitários. Eu tenho que cavar um no outro, eu tenho que usar as conexões. Aí são próteses parciais fixas. E eu vou chamar a prótese parcial fixa pelo número de elementos que ela envolve. Aqui eu tenho uma prótese parcial fixa de 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O que é mais comum? A prótese parcial fixa é de 3 elementos. Eu tenho um dente, falta um e tenho outro. É a mais indicada. Na medida que aumenta os espaços protéticos, a indicação primeira já era removível. Qual foi que nós vimos na primeira aula? Espaços protéticos múltiplos, indicação é de uma removível. Mas eu quero usar uma fixa. Dá para fazer? Dá. O que eu preciso fazer? Avaliar o periodonto desse paciente, avaliar o tecido ósseo dele, a carga mastigatória que ele faz, a oclusão que ele tem, e pegar a conclusão. Não, o que eu vou fazer vai suportar a carga oclusal que vai ser submetido durante a mastigação, a fonação, o uso da prótese. Então, isso tem que ser avaliado antes, né, de sair fazendo a prótese. Planejamento. Né? Aqui, ó, metalocerâmicos. Eu faço, ó, uma unitária, outra unitária, outra unitária, outra unitária e outra unitária. O paciente tem raiz aqui embaixo, tem raiz aqui embaixo, tem raiz aqui, tem raiz aqui. Ele não perdeu os dentes. Tá? O que é metalocerâmico? Eu faço um arcabouço que eu vou chamar de coping, da língua inglesa, C-O-P-I-N-G, coping, né? Coping da língua inglesa. Faço um coping que vai, né, recobrir todo o remanescente, mas com espaço ainda, ó, o desgaste do dente é muito maior. Sobre ele, eu aplicar a cerâmica e dar o contorno anatômico do meu dente. Toda vez que eu faço isso, eu fico com um problema sério, né? Que é o quê? A emenda entre o final do meu preparo e o tecido gengival aqui, né? Onde termina a minha prótese e começa o dente. A adaptação da minha prótese. Isso, né, é o calcanhar de Aquiles da prótese fixa a vida inteira. Porque na hora da cimentação, eu vou ter uma película de cimento aí ainda. Bom, o paciente que faz esse tipo de tratamento tem restaurações enormes, a vida inteira foi fazendo, tal, quebra, fraturas de coroa, tal. Dessa condição inicial, ele passa a ter isso aqui. Né? Bom, tudo na cor do dente, bonitinho e tal. Aí, o dentista dá um espelho na mão dele. O que o senhor achou? Ele vai olhar e vai vir aqui na emenda maldita, né? Ele vai vir na emenda maldita. Você vai, né? E vai querer olhar e falar, mas aqui aparece um pedacinho do metal ainda. Aparece um pedacinho do metal. É assim da metade. Porque isso aqui, ó, o término aqui é em metal, para ficar fininho, para ficar bem adaptado. Se eu puser um metal e mais a cerâmica, vai dar espessura, vai começar a parar filme, né? Ou aumentar a quantidade de resíduos que vai parar ali e vai infiltrar essa prótese. Então, a técnica exige que eu vá terminando isso, né, no término do preparo, o mais adaptado possível. Então, eu termino isso em metal. E essa cinta metálica muitas vezes aparece. No afã de querer esconder, né, no desejo de querer esconder, a gente começa a fazer o preparo dentro do suco gengival. Preparo intrasucular. Só que o preparo agride o periodonto. O periodonto agredido sobe. E a mostra, depois de um ano e pouquinho, começa a aparecer a cinta metálica de novo. Tá? Então, quando vai propor um tratamento desse para o paciente, tem que contar. Melhora muito, fica legal. Agora, quem que olha a emenda disso aqui, né? Só o dentista. Nem o paciente, quando está escovando, olha, porque ó, soltou o lábio aí, vai cobrir. O que vai aparecer é a porção do terço médio do dente para baixo. Né? Agora, se ele levantar na frente do espelho e for buscar, vai achar. Vai achar. Tá? Então, isso tem que estar vivo na cabeça da gente, no sentido de não deixar o paciente florear a coisa. Né?
Metal free, o que é? Cerâmica reforçada por cerâmica mesmo. Zircônia, espinel, alumina, tá? São cerâmicas, são coroas sem a parte metálica. Tá? Olha lá. Recordando aqui para a gente finalizar. Ó, pôntico, 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 pôntico. Retentor, retentor, retentor. Tá? Unindo o retentor ao pôntico, um conector. O pôntico ao outro pôntico, outro retentor. Outro conector. Outro conector. Outro conector, outro conector e outro conector. Os conectores vão unir isso aqui, tornando isso aqui uma peça única. A parte que recobre a porção dentária são pônticos, são retentores. Tá? A parte que recobre a porção perdida são os pônticos. Tá? E o que une um ao outro são os conectores. Tá? Pessoal, está finalizando o tempo da coisa. Se cair a coisa, eu tento entrar de novo. Senão, eu gero um novo link e coloco lá de novo para a gente poder finalizar. Tá bom? Aí tem que perder um tempinho para entrar lá de novo. Mas vamos lá ver o que está. Né? Tipos de suporte. Dentário. Os dentes naturais são preparados de acordo com a situação clínica de cada elemento para a colocação dos dentes artificiais. E posso lançar mão dos implantes. Né? Eu não tenho dente naquele lugar. Eu posso colocar um implante, no caso que eu falei da removível hoje de manhã. O cara não tem os dentes posteriores lá atrás, né? Não tem nada para trás. Eu ponho um implante lá, dou um suporte para ele lá atrás e faço uma prótese fixa. Implanto dentro suportada? Posso. Tudo uma questão de planejamento. Tá? Então, eu posso mesclar isso. Né? Vocês vão ter a disciplina de implante também. Né? Mas, basicamente, né? Ó, retentor, conector, pôntico, conector. Retentor, conector, pôntico, conector e retentor. Tá? Então, a parte que tem o dente na boca do paciente, que tem o pilar, que vai ser revestida, são os retentores. A parte que cobre os dentes perdidos